Para fazer então máscaras, eu tenho essencialmente dois tipos, tá? Eu vou fazer uma aqui, deixa eu colocar um fundo com uma outra cor só para não ficar o preto. Vou pegar um texto, vou colocar aqui texto 01. Deixa eu trocar aqui para uma fonte mais bonitinha, vou aumentar o tamanho dele. E quando eu tenho um elemento e esse elemento eu faço a máscara dentro dele, ele tem um comportamento. Vou fazer para vocês verem. Eu tenho a camada do texto já selecionada e eu posso tanto usar um retângulo quanto a caneta para criar essa máscara. Então, no caso aqui, eu vou criar um retângulo. Então, ó, aonde está fora do retângulo, eu não estou vendo o texto. Só que vamos lá. Se eu quero fazer com que essa máscara seja um pouco mais dinâmica, eu vou acabar animando ela. Para fazer isso, eu vou primeiro então animar o elemento. Digamos que eu quero que esse texto ele venha da lateral esquerda e venha para cá. Só que eu não quero mexer a máscara. Só que quando o elemento está sendo criado dentro dele, ele sempre vai mexer. Então vamos lá, eu vou clicar aqui em uma posição. Essa vai ser a posição final. E agora eu vou mostrar uma posição inicial. Então vou trazer aqui na horizontal, ó, e trouxe para cá. Só que o que acontece? A máscara ela está seguindo o elemento. Isso é o comportamento padrão. Mas eu vou manter agora nesse ponto final. Vou marcar aqui máscara e eu marco o caminho da máscara, que é o primeiro. Vou aqui no outro keyframe. Aqui o primeiro. E marco mais um caminho da máscara aqui. Para isso, eu vou clicar na máscara com o Shift selecionado e vou eu vou deslocar ela para que quando eu faça a animação, ó, eu consiga ter o texto aparecendo naquele ponto ali. Só que não tem só essa forma de interagir. Por que esse jeito da máscara pode ser às vezes um pouco, digamos assim, difícil de tu ter que mexer primeiro o elemento, depois eu mexer o caminho da máscara? Porque se a máscara segue o elemento, eu consigo esconder uma parte daquele elemento gráfico sempre. Eu posso esconder uma parte, posso deixar, por exemplo, com difusão. Ó, deixa eu aumentar a difusão aqui. Ó. Tá vendo? Ó, esse projetor está querendo sabotar vocês. Eu estou enxergando aqui. Ó, caso eu queira fazer com que o texto fique mais esfumaçadinho, assim, nas beiradas, eu uso este difusão de máscara. O que está dando aí? Ó, sem difusão, com difusão. Ou seja, o texto não precisa ficar sempre uma cor sólida. Isso facilita bastante. A opacidade da máscara, que é o quanto ele vai deixar a máscara sendo visível, também está aqui, ó. Eu tenho... Deixa eu ver se não é meu cabo. E eu também tenho a parte de expansão da máscara. Digamos que eu fiz uma máscara num elemento, e esse elemento, por exemplo, ele está menor, o objeto é um pouco maior do que a máscara. Tá? Vocês enxergam que eu estou enxergando algo fora, porque eu estou com essa difusão. Mas se eu aumentar a expansão, eu tenho essa área ainda maior. Então eu posso muitas vezes só fazer uma máscara pequena, eu vou fazer num outro elemento aqui para vocês verem. Deixa eu trazer esse elemento de texto mais para cá e vou fazer um outro. Não, esse aqui era o fundo. Fazer um novo texto, texto 2, e esse texto 2 vai ser visto a partir daqui. Olhem só que interessante. Tem coisas que são mega trabalhosas, se tu sabe o funcionamento da máscara, facilita. Eu vou só fazer um círculo aqui, ó. Ou melhor, uma elipse. Vou deixar ela mais ou menos centralizadinha. Tá mais ou menos. Caso eu queira mexer na máscara, ó, eu posso também aqui clicar num ponto e trocar o alinhamento dela.
E agora eu vou só mexer dentro e eu vou só mexer a parte de expansão. Não surgiu ainda nessa disciplina aqui com vocês, mas isso é bem notório, de às vezes ter que fazer um texto surgindo através de um círculo. Então, eu vou pegar, aqui está o círculo com ele desaparecido, e vou fazer aqui com ele completo. Então, ele surgiu de um círculo. Pode parecer uma coisa bem boba, mas isso aqui, às vezes, é muito trabalhoso. Ele começa devagarinho e amplia depois dali, porque eu fiz muito rápido. Deixa eu fazer menos aqui. Aí. Ó, ele faz aqui, pum. Mas ele tá andando todos os pedaços. Só que depois que eu saio da área da máscara, ele acelera. Então eu só posso, caso eu queira fazer diferente, deixa eu voltar e faço um círculo maior. Aí eu vou pegar aqui elipse e vou fazer um círculo bem maiorzão. Vou pegar este círculo aqui, deixar bem centralizadinho. Aqui. Eu vou fazer a mesma coisa. Expansão. E aqui. A expansão aqui fora é maior e a expansão no primeiro é negativo. Então agora, isso aqui talvez vocês não vejam muito uso nesse momento, mas pode se revelar muitas coisas, porque quando a gente usa máscara interna, esse objeto ele não precisaria estar estático, ele poderia estar em movimento e essa máscara não para de fazer essa animação interna nele. Então isso é uma forma bem rápida de fazer uma máscara. Já a segunda forma de fazer máscara é uma forma que eu gosto bastante porque ela é mais ágil e é fazendo máscara junto com outro objeto gráfico. Um quadrado, um retângulo, um outro círculo. Deixa eu colocar aqui texto 3. Vou colocar esse texto 3 aqui. E para revelar o texto 3, eu venho aqui ó, e crio um sólido. E esse sólido, vou fazer de uma outra cor só para diferenciar. Vamos lá. Se eu estou com esse texto aqui e eu quero que ele seja revelado de cima para baixo, eu quero que ele faça isso aqui, ó. Então, quando esse retângulo estiver em cima, ele será revelado. Então, eu vou ter que animar esse objeto que eu já criei aqui, mas não tem problema. Só que para eu enxergar como criar a configuração de máscara para esse elemento, eu preciso ligar esse segundo íconezinho lá embaixo, que me abre todas essas opções, essas aqui. E nessa fosco de controle é o que eu preciso. Então, ó, cliquei na letra e o fosco de controle é esse cinza, médio, vermelho sólido. Pode ver, a gente não está enxergando o texto porque o quadrado está abaixo. Então, se eu agora aplicar uma animação de posição e eu venha a subir, ele será visto. Então, ó, eu faço isso aqui rápido. Deixa eu até mostrar aqui. Vou dar um Ctrl C. Quero fazer algumas transições aqui. Como eu estava com ele baixado e depois com ele acima, ele automaticamente vai baixar se eu copiar este keyframe e colocar aqui. Então, às vezes para repetir algumas animações, isso é bem bom. Então já vai facilitar. E essa animação, eu estava com uma animação básica onde ele estava fixo, né? Eu não preciso deixá-lo fixo. Deixa eu fazer aqui um outro. Fazer um outro texto. E agora eu vou criar, vamos ver um vídeo. Deixa eu baixar um aqui. Vou aqui no Pexels.
colocar vídeos e vou colocar textura. Vou pegar esse aqui, tá bonito esse aqui, ó. Vou baixar essa textura. Lembrem, tudo que vocês forem baixar, sempre tentem utilizar não o desktop ou outras, mas sempre o temp, para que vocês não percam depois esses elementos, porque o desktop e a pasta downloads dessas máquinas, eles somem, tá? Então é importante que vocês não usem ali. Vou importar esse vídeo. Já está aqui no temp. E agora, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho o meu texto. Ó, texto 4. Vou deixar ele até, vou até ocupar uma fonte mais bold aqui. Essa aqui vai ficar melhorzinha. E essa textura está por cima. Só que eu não quero texto branco, eu quero o texto naquela textura. Então, o texto precisa estar exatamente acima. Desculpa, a imagem com a textura tem que estar exatamente acima. E vou usar aqui no fosco, informar que esse vídeo é o que deve aparecer. Então, olha só, no momento que eu ligar ele e desligar. Só um pouquinho. É o contrário, tá, pessoal? Deixa eu só fazer uma coisa que eu falei algo errado. Eu tenho que estar com o vídeo abaixo e tenho que fazer isso no vídeo. O texto tem que estar acima, ou seja, a janela, a máscara é o texto. Então, ó, venho aqui e coloco o texto 4. Deu. Daí automaticamente ele perde a cor e ele passa a pegar aquele texto só no momento, ali só no espaço onde o texto é exibido. Sendo que ele é um texto, e olha que interessante, eu posso animar esse texto. E eu vou fazer uma animação, por exemplo, de opacidade. Vou colocar a opacidade em 0, venho aqui no seletor, início em 0%, e depois aqui o início em 100%. Então o texto vai estar animado e com a textura de baixo, a textura ali daquele que eu baixei. Isso, na verdade, dá um certo dinamismo ali para o texto de vocês, né? Claro que esse é um texto que ele não vai funcionar muito bem com câmera, a não ser que eu deixe também esse vídeo anexado em 3D. E eu preciso lembrar de uma coisa. Quando eu for movimentar objetos, olhem só que interessante, eu não tinha mostrado isso para vocês. Quando eu for movimentar objetos, que nem esse texto 4, eu não quero que eu fazer isso aqui, ó. Eu vou simular para vocês. Se eu clicar nele, olha só, eu pego outra parte da... Deixa o projetor voltar. Ele pega outra parte da textura. Eu não quero isso. Então, para ele não mais se movimentar independente, eu preciso fazer com que a textura, no caso o vídeo, siga. Ó, eu estou puxando esse laço e ele siga esse texto 4. Então agora, se eu mexer o texto, olhem como a textura não vai se mexer. A textura vai seguir. Então, isso é imprescindível, porque se eu estivesse me movimentando, eu estaria mostrando outras partes dessa textura que em alguns momentos até pode ser interessante, mas não é isso que eu queria mostrar para vocês. Que a gente pode ou não ter esse seguir através desse lacinho, desse espiral aqui, que a gente puxa e solta em cima do objeto, que vai ser o que será seguido. Tá? Então isso é muito útil para vocês conseguirem deixar isso mais dinâmico. Tá. Outras partes de texto, de máscara. Vamos fazer. Eu já fiz 4 tipos aqui, ó. Tem esse texto 1 aqui, esse texto 2 vindo com a parte de expansão, que é bem útil. Esse aqui que é revelando. Deixa eu só. É o 3.
Esse aqui que vai só revelando o texto 3 e esse que vai revelando o texto 4. Ok. Deixa eu cortar aqui. Deixa eu fazer um outro texto. Não sei se vocês já tiveram essa vontade, mas a máscara ela pode ser animada. E eu quero mostrar isso rapidamente aqui para vocês, como isso pode ser interessante, dependendo de como vocês querem criar. Peguei esse texto 5, peguei aqui a ferramenta de caneta, vou desenhar aqui para baixo, um pouco mais abaixo da área do texto, tá? Então, estou com o texto, a camada do texto selecionado, subo, e aqui eu vou fazer, olhem só, umas curvinhas, similar como a gente usa no Photoshop, no Illustrator. E vou fechar esse elemento. Quando eu fechei, o texto desapareceu. Mas, para eu fazer isso funcionar como animação, eu vou animar essa máscara e animo o caminho da máscara. E para animar esse caminho da máscara, olha só, eu só fui um pouco mais à frente e eu posso animar agora os keyframes disso aqui, os nós. Então eu quero subir este. Eu vou subir um pedacinho desse aqui. Depois vir um pouco mais para frente. Vou subir todo esse. E vou um pouquinho mais para frente. E vou revelar o restante. Aqui eu estou animando uma máscara. Vamos ver como é que ficou. Olhem que eu achei que ficou bonitinho até. Eu fiz ele bem ágil, ó. Então mostra como se fosse quase um fluido revelando ele. E é só uma máscara animada. O texto estava todo preparado e eu desenhei essa máscara aqui. Fiz ela em etapas. Não precisaria ter intercalado entre os pontos, poderia fazer todos eles juntos. E todos eles eu ainda posso mexer e ainda posso modificar a forma como ele está desenhado. Tudo isso ainda é possível de andar. Eu considero esse um dos tipos mais robustos, porque eu posso desenhar algo ou pegar um vídeo e fazer uma máscara seguir um objeto em vídeo. Tá? Então eu poderia fazer isso quadro a quadro. Então eu posso retirar um elemento sem usar fundo verde, fundo azul, chroma key. Facilita muito esse tipo porque mostra o quanto é robusto. Eu posso desenhar um personagem, pegar ele caminhando e depois ir animando quadro a quadro para pegar ele inteiro. E depois só tirar ele, tu vai tirar ele do fundo e aplica ele onde tu quiser. Facilita um monte a vida pro Homem-Aranha. Esse tá usando, se tu quer usar um trecho em vídeo, esse aqui tu vai usar. E é bem útil, porque tu pode pegar um trecho curto, assim, ele lançando alguma coisa, ou ele dando aquele pulo, assim, sabe? Para depois, conforme ele dá o pulo, ele pode descortinar um texto, sabe? Ele mostrar um texto atrás dele. Aí fica bem livre também. Esse aqui é, na verdade, a forma mais robusta, porque eu estou desenhando algo e eu estou informando aonde que ele tem que estar fazendo a máscara. Então, ele não está fazendo a máscara nos mesmos pontos, e se a parte está em vídeo, eu movimento todos os pontos para onde está o objeto. Então é bem útil mesmo. Por exemplo, a gente fazer hoje em dia, tu quer segurar um cabo de vassoura e quiser fazer um sabre de luz. Eu vou gravar alguém com um cabo de vassoura e vou usar esse recurso para mascarar o sabre de luz. Então eu faço a máscara e aplico ali a cor para parecer que ele está emitindo luz. Sabe? Então seria a mesma coisa. E é assim que eu iria fazer, com esse tipo de máscara. Facilita bastante a vida de vocês. Eu considero que tem bastante utilização nessa atividade, porque para quem tem alguns tipos de ilustração ou formas diferentes de mostrar o texto, já está aqui de uma maneira onde tu pode
ter um texto mais dinâmico. Tu pode usar a máscara para que ela dê ritmo junto. Ok? Então tá, deixa eu passar de novo aí por vocês. Deixa eu dar um save aqui. Animação, máscara. Deixa eu salvar aqui só no meu tempo.